Você falou que 97% é genético, então mais ou menos uns 3% ficariam para causas ambientais, né, doutora Uhum. Fabieles? E quais seriam Sim. essas causas ambientais e quais são as causas ambientais que têm mais evidência científica? Então, quando a gente fala dos fatores ambientais, a gente nem fala em causa ambiental. Por quê? O que a gente tem visto? Que a genética ela predomina. Por mais que Sim, tenham fatores ambientais associados, a pessoa ela precisa ter uma predisposição genética genética. para aquilo. Sim, Porque senão, por exemplo, um estudo recente que saiu na revista Nature, que é uma revista de alto impacto no mundo, mostrou uma relação entre mães que fizeram uso de maconha durante a gestação, via que o risco para ter uma criança com autismo aumentava. Não sim. significa que todas as mães que fumaram maconha tiveram um filho com Filhos autismo. autistas. Ou, Uhum, nossa, mas eu tenho um filho com autismo e eu nunca fumei maconha, como assim? Não, é um fator de relação, é um fator de uhum. risco. Então, aumenta a chance para você ter um filho com autismo. Mas tem que ter uma predisposição genética, Predisposição. que é o que aquele modelinho do copo mostra. Mas o que a gente tem comprovado de fator ambiental como um fator de risco? Ou seja, aumenta o risco para ter um filho com autismo. Na literatura, né, os estudos científicos, revisões sistemáticas, meta-análises, o que tem comprovado é prematuridade é um fator de Sim. risco, baixo peso ao nascer é um fator de risco, hipóxia neonatal, que é a falta de oxigênio, é um fator de risco. Saiu um estudo recentemente, Taylor, de 2019, de idade paterna, mostrando que pais com mais de 45 anos, o pai, não a mãe, idade Sim, paterna mesmo, sim. pais, homens com mais de 45 anos, eles têm cerca de 9 a 10% mais chances de ter Então, um filho com autismo do que homens jovens. Por quê? Foi observado que mutações nos espermatozoides, elas acontecem mais do que nos óvulos. A idade materna também é um fator de risco, acima de 35 anos, né? Mas a sim. paterna parece ser mais Maior. importante ainda, maior ainda. Então, idade paterna é um Um fator fator de também. risco. Ter irmãos autistas é um fator de risco. Então, as pessoas sempre fazem essa pergunta: eu tenho um filho autista, qual é a chance de eu ter um segundo filho autista? Então, Sim, o que os estudos trazem na literatura é que quando você tem um filho com autismo, a chance de ter um segundo filho fica entre 10% e 25%. Se você sim, tem dois filhos com autismo, a chance de ter um terceiro filho fica cerca de 30% a 33%. Então, aumenta esse risco, né? Então, sim. esses são fatores ambientais que a gente sabe que tem relação e aumenta o risco. E o uso de maconha, que saiu agora, nesse estudo também Sim. super grande, super importante. E agora, alguns fatores de risco que a ciência não deu conta de comprovar, né? Fatores ambientais. Vacinas, de jeito nenhum, Sim. gente. Isso a gente já tem Uhum. certeza absoluta que não causa autismo. Foi totalmente refutado. Tem muitos estudos comprovando que não tem nada a ver. Então, Sim. vacinem os seus filhos, né? A vacina é super importante. Muita gente deixou de vacinar com medo. E, Sim. infelizmente, até hoje tem grupos de pessoas que acreditam, né? Por Sim. quê? Quando a gente fala de um autismo, principalmente um autismo regressivo, que a criança está desenvolvendo normalmente, ali com 2 anos e meio, 3 anos, ela apresenta uma regressão. É bem na Sim. fase que está tomando várias A vacina. vacinas. Então, os pais, eles começaram a relacionar isso. Olha, vacinou e começou a ter Regrediu. sintoma, e regrediu. Então, isso ficou muito forte ainda. Então, a gente precisa acabar com esse mito que não tem absolutamente nada a ver com vacinas, né? Sim. Um outro fator ambiental que muitas pessoas perguntam, que também não tem a ver, é o uso de ácido fólico, né? Que Sim. teve uma época que estava, o uso de ácido É. fólico é um fator de risco para autismo. Não, não é, tá? Foi comprovado que não é, muito pelo contrário, é super importante fazer o uso de ácido fólico, né? Até para quem está planejando uma gestação, antes mesmo de engravidar, porque ele participa da formação, ele auxilia, uma vitamina que auxilia na formação do tubo neural, então é super Sim. importante. Então, Agora, não é fator de risco. o ácido valproico é fator de risco, Ah, né? sim, esqueci de falar ele. O ácido valproico é um medicamento utilizado para convulsão, em alguns casos para transtorno bipolar, depressão. É sim um medicamento que é um fator de risco para autismo,
Tanto que a gente comprovou, né, os cientistas comprovaram isso utilizando o ácido valproico para fazer modelos de camundongos com comportamentos autistas no laboratório. Então, Sim. a camundonga estava prenhe, dava o ácido valproico para ela, e a prole nascia com comportamentos, né, semelhantes ao autismo. Então, foi uma comprovação. Então, é um fator de risco, sim, tá? O uso desse medicamento. Posso falar mais alguns que não tem comprovação? Sim, é bom falar. Tipo de cesárea, então tipo de parto, desculpa, então cesárea, parto prolongado, tudo isso não tem, tá? Evidência. Falta de vitaminas, também não. Muita gente acredita que é vitamina D, que falta de vitamina, mas a ciência não deu conta de comprovar que isso é um fator de risco. Tá? Até hoje os estudos mostram que não tem relação, tá? Fumar durante a gestação nunca é indicado, claro, mas também não foi comprovado como um fator de risco para autismo, mas, por favor, né, não fume durante a gestação, porque pode trazer diversas outras questões. E que mais? Depressão pós-parto também saiu um artigo recentemente falando que não. Se a mãe tem depressão na vida toda, ela tem uma predisposição genética, porque tem genes relacionados à depressão que compartilham, né, com o autismo. É um fator de risco. Agora, a depressão pós-parto, não é fator de risco. Então, esses são alguns dos... E poluentes também. Não deu conta de comprovar que toxinas e poluentes é um fator de risco. Então, por enquanto, até o momento, isso foi comprovado que não é fator de risco para autismo.